Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do mundo dos investimentos. Hoje vamos falar sobre muitos assuntos e vamos dar um grande giro e vamos começar um dos assuntos que eu mais gosto, chama-se previsões de fim de ano. Para começar, vamos falar sobre ele, né? O nosso querido Trump. O cara não larga o osso, meu povo. Perdeu, sacramentado, todo mundo falando que não teve fraude, que não teve nada, e mesmo assim ele querendo insistir, querendo judicializar, querendo colocar, enxergar pelo em ovo, enfim, tá inventando moda de todos os jeitos. E hoje eu estava lendo sobre isso, que o problema dele é um problema psicológico, né? Que ele não consegue admitir uma derrota. Ele tem algum tipo de trauma, né? Alguns biógrafos citados na reportagem que eu li do New York Times falando que ele não consegue admitir que perdeu, né? Tem uma ojeriza a palavra loser, né? Nos Estados Unidos, o perdedor. Em todo filme americano a gente vê isso, tem os winners e os losers, né? Os vencedores e os perdedores. Então é uma questão cultural para eles. E por Trump em particular, parece que é um problema assim realmente traumático assumir alguma derrota, dizer que perdeu. Olha a que ponto chegamos. A reportagem que eu li dizia que se fosse certificado pelo Colégio Eleitoral, que vai ser agora dia 14 de dezembro, se não me engano, que ele realmente perdeu a eleição no Colégio Eleitoral, ele disse, segundo a matéria, que ele iria renunciar ao cargo para não ter que fazer a entrega de poder para o John Biden, para não fazer a transição. Olha isso, minha gente. Renunciar para não conceder que perdeu e não fazer transição de governo. Que coisa patética se isso de fato se materializar, né? Realmente é muito triste. A democracia americana, os americanos não merecem esse tipo de tratamento. Assim, vamos torcer para que isso seja só mais uma das retóricas, de bufão que ele costuma fazer por aí e que na prática ele consiga ter um mínimo de decência e respeito pelos americanos e pela democracia americana. Novembro bombou, né? Quem acompanhou aí a bolsa percebeu. Tivemos um grande rally pós-eleição, no meio do mês ali deu uma realizada, mas os ativos continuam subindo muito, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. O Brasil se beneficiou demais do que a gente está chamando de rotation trade, né, dessa rotação cíclica de saída das empresas de tecnologia que subiram muito e uma entrada para as ações que são consideradas mais de value, né, a gente chama de ações que tem um caráter mais defensivo, elas não crescem tanto, mas elas têm um valor, intrínseco forte e pagam bons dividendos na maioria. Então bancos, mineradoras, petroleiras, principalmente setor elétrico, enfim, entre outros, estão nesse segmento. Então continua essa narrativa do rotation trade, vamos ver até que ponto, até onde isso vai ser sustentável. Continuando então no assunto que eu comentei de abertura, no final de novembro e início de dezembro começa a temporada de previsões de fim de ano. Então, a partir de agora, até o final do ano, eu vou buscar trazer para vocês previsões de grandes casas de análise, de grandes gestoras, né? Eles sempre fazem esses estudos no mês de dezembro, procurando vislumbrar o que vai acontecer até o final do ano seguinte, né? Então, no início do ano, a XP, pegando o caso da XP, que eu conheço bem, ela tinha colocado o Ibov esse ano na faixa de 130, 135 mil pontos, né? Claro, em dezembro do ano passado, antes de tudo do corona, já existiu o corona na China naquele momento, mas até ele sair da China, a gente realmente não tinha noção do que estava para vir por aí. E aí, então, a XP colocou 135, se não me engano, e aí no meio do ano rebaixou, porque, chegou a 70 mil, 60 mil Ibovespa, Aí ali no meio do ano eles tinham colocado algo como 95 mil, e aí depois de julho, com a grande recuperação que veio ali nos meses de julho e agosto, ela se reposicionou e colocou para esse fim de ano agora 115 mil pontos, a previsão para o nosso Ibovespa. Então, vamos ver se vai se concretizar. Hoje no fechamento, estava acompanhando agora há pouco, foi na faixa de 110, 111, então assim, estamos a um peteleco. Vamos ver se vai dar certo e quem sabe passa, Quem sabe a gente consegue passar esses 115. E já pensou se por uma ironia do destino a gente ainda rompe o teto desse ano, que foi 119? Já pensou se a gente consegue fechar o ano positivo na Bolsa? Com tudo que aconteceu, com todo esse caos, enfim, seria algo incrível, Vamos aguardar para acompanhar. E agora, janeiro. Vamos falar do mês de janeiro.
janeiro, pessoal, tem muita gente, né, eu tenho conversado com bastante gestores, enfim, com bastante analistas, que acha que a gente vai ter o que eles estão chamando de janeiro negro, né? O que é isso? É um movimento em que você percebe que depois de muita euforia, como aconteceu agora em novembro, como está acontecendo, né, está previsto para continuar acontecendo em dezembro, enfim, com mais dados da troca de poder dos Estados Unidos acontecendo, com mais dados das vacinas chegando, começando o processo já de vacinação que está previsto agora para dezembro, pode acontecer o que a gente vê muito no mercado, que eles chamam de uma ressaca, né? Ressaca da euforia. Então, juntando tudo isso, batendo no liquidificador, imagina, pode acontecer que em janeiro, com tudo já encaminhado, a transição, enfim, a melhora nos dados econômicos, a melhora nas perspectivas da questão da saúde, na questão do Covid, tudo isso começando a entrar em movimento mais forte a partir de janeiro, e aí a Bolsa dá uma freada brusca, justamente porque ela já antecipou essa precificação dessas melhoras previstas para janeiro. Então, se em janeiro a gente não tiver nenhuma novidade, nada de diferente disso, é muito possível, tá? Segundo vários analistas, que tenhamos aí um janeiro muito complexo, né? Um janeiro bem difícil para a Bolsa, quem sabe aí com uma queda entre 5% e 10%, né? É o que eu tenho escutado, mas assim, absolutamente especulação, tá? Nada além disso. E, assim, da minha vivência de mercado, já vi isso acontecer muitas vezes, né? Depois que você tem um grande movimento eufórico, ainda que a perspectiva economicamente falando continue boa, você tem um processo de ressaca, né? Os investidores gostam de realizar lucros, né? Então, quando você tem uma posição muito vencedora, mesmo que a perspectiva continue boa para o papel, alguns investidores ficam com a mão coçando para vender, para realizar lucros. Então pode ser que a gente veja um movimento como esse a partir de janeiro. Então vamos ficar de olho, né? E de novo, a gente já falou bastante sobre isso, mas precisamos retomar esse assunto. No primeiro trimestre do ano está previsto um grande vencimento de dívida brasileira, né? De títulos da dívida brasileira. E o governo tem tido dificuldade para rolar essas dívidas com prazos longos. Ele está se financiando em curto prazo, porque as taxas longas da curva de juros ainda estão muito altas. A gente teve um que a gente chama de fechamento de curva, a curva já, a parte mais longa começou a ceder, né? Então a gente chama isso de fechamento. E aí isso ajuda, né? Isso é muito positivo para que o governo consiga se financiar com taxas mais baixas, mas, né, barbas de molho, não se desfaça de nenhum hedge seu, seja ouro, seja dólar, seja criptomoeda, seja qualquer coisa que você tenha como uma proteção contra uma desvalorização do real, né, ou contra uma disparada da inflação, porque realmente esse evento, né, os economistas colocam que você tem a visibilidade turva. Até a gente ultrapassar esse movimento, né, essa renegociação desse pedaço da dívida brasileira, a gente tem um horizonte que não dá para enxergar além. Né? É realmente um grande muro e vamos torcer para que dê tudo certo, que o governo tenha habilidade, né, tanto política quanto econômica, para poder fazer essa rolagem e aí a gente ter um nível de previsibilidade bem melhor para dali em diante. Tributação de dividendos, né? A gente já falou aqui no último programa sobre o desejo, né, a sanha, né, tributária do nosso querido Paulo Guedes, querendo o seu dividendinho lá, ele quer pegar o dele ali e tributar você. Isso é natural, né? A gente está num processo de dívida explosivo, né? A dívida brasileira vai passar quase, vai chegar a mais de 90% do PIB, está em 95%. Começou o ano em 75%, vai fechar o ano em 95%, foi um crescimento abissal, né, de dívida. Então, não é à toa que o Paulo Guedes está tentando arrumar de todo jeito dinheiro, né? Fazer um parênteses aí para essa loucurada que foi o final do IOF, né? Não sei se todo mundo acompanhou. O IOF das operações de crédito, câmbio, enfim, de vários tipos de operações financeiras, ele foi zerado com uma tentativa de estímulo econômico pelo governo, e essa isenção de IOF ela ia perdurar até dia 31 de dezembro. E aí teve a situação de crise no Amapá, aquela crise terrível que demorou 20 dias, se não me engano, desde o apagão, eles 20 dias sem energia elétrica, ou enfim, com racionamentos. E aí, em virtude desse problema, a Justiça concedeu auxílio emergencial extraordinário para o pessoal do Amapá, por conta desses problemas que tiveram com a energia. E aí o governo foi condenado a bancar esse auxílio emergencial extraordinário para o povo do Amapá, para os nossos irmãos amapaenses. E aí o governo falou, olha, não tem dinheiro. Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar dinheiro, né, de algum lugar. E como é que foi feito isso? Dia 25 de novembro, o Bolsonaro, né, nosso presidente,
numa base aérea, assinou uma medida provisória para que, a partir do dia 26, no dia seguinte, as operações que teriam isenção de IOF passariam a ter IOF. Né? Então, em vez de 31 de dezembro, o final da isenção de IOF foi para dia 26 de novembro, definido e assinado no dia 25 de novembro. Então, pegou todo mundo desprevenido, né? Várias operações, enfim, várias negociações que estavam em andamento em relação a operações, né, financeiras, que foram pegos de surpresa ali nesse movimento. E é aí, em cima dessa decisão, que o governo buscou esse recurso para bancar essa despesa extraordinária aí determinada pela Justiça em função do apagão que aconteceu lá no Amapá. Então, pessoal, não tem como fugir. O governo precisa pagar suas contas, ele vai fazer de tudo, seja vender estatais, seja vender terreno, seja vender o que ele puder, né, o que o Congresso deixar, vamos dizer assim, e aumentar impostos, né? O Paulo Guedes quer tributar o PIX, quer tributar os dividendos, quer falar sobre a questão de uma nova CPMF, né? Que ele sempre diz que não é CPMF, quer ser diferente, enfim, alguma coisa de imposto novo provavelmente vai acabar vindo por aí. E temos também essa situação dos dividendos, parece que já entrou na pauta de uma das comissões da Câmara, né? O relator do projeto de reforma tributária parece que já incluiu como um tópico da reforma a questão dos dividendos, a tributação de dividendos. Então o negócio está ficando cada dia mais sério. Vamos ver até onde isso vai dar, né? Tem muita resistência dentro do próprio Congresso, né, de deputados até do próprio Centrão, que é da ala do governo, mas tem muita resistência de vários segmentos dentro do Congresso a essa situação de tributar dividendos. De novo, reforçando, é normal tributar dividendos se você olhar mundialmente, né? Mas aqui no Brasil, durante muito tempo não teve, até hoje, né? Enfim, não tem essa tributação, e vamos ver se agora eles vão conseguir emplacar definitivamente. Vamos falar um pouquinho sobre a China. A China, então, ela fez esse movimento de reconhecer o Joe Biden, o Xi Jinping, né, o presidente da China, fez o reconhecimento, a congratulação oficial, né, a partir do presidente para o Joe Biden. Então, assim, está sacramentado, eles vão apoiar, né, essa transição lá, embora outros países como a Rússia ainda não tenham, o próprio Brasil, né, não tenha reconhecido a vitória do Joe Biden. E a questão da China, a China, pessoal, ela publicou dados industriais recentes, de produção industrial, com uma alta de 28%, assim, um número muito, muito forte, né? Então a China voltou com um crescimento muito forte, né, com um apetite aí por commodities, por um apetite de importação de bens e serviços, enfim, é um país que não para de crescer, nunca teve um ano de crescimento negativo, mesmo em todas as crises nos últimos 30 anos, né? A China é realmente uma potência, tem muita gente que fala que não é se a China vai ultrapassar os Estados Unidos, e mais é quando isso vai acontecer. E muitos economistas, muitos cálculos aí que são feitos sobre isso, colocam que até 2030, ou seja, até essa década, a gente vai ver isso acontecer, a China se tornar a maior economia do mundo. Que mundo vai ser esse, né, no futuro? Vamos torcer para que seja um mundo tranquilo ainda, de paz, né? E não dá para deixar de falar a derrapada, para dizer o mínimo, né, do querido deputado Eduardo Bolsonaro, em que ele publicou no Twitter uma mensagem relacionando o 5G da China, né, a tecnologia de 5G da China, da Huawei, enfim, de outras empresas chinesas, à espionagem internacional. Veio uma resposta fortíssima, uma resposta muito enérgica por parte da embaixada chinesa, né, em relação a isso, dizendo que ele poderia, o deputado Eduardo Bolsonaro, que curiosamente, né, deveria ter um tom mais diplomático por ser o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, ele ainda assim tem esse tom agressivo, esse tom bélico, né, muito alinhado aos Estados Unidos, muito alinhado ao que seria a visão Trump, né, a visão de direita dos Estados Unidos, que perdeu a eleição, né, perdeu, agora é a esquerda, né, a esquerda deles, né, mas agora são os democratas que estão no poder, né. Então, esse querido deputado, ele falou isso, falou que a China quer espionar, e a China respondeu com muita veemência, falando o seguinte: olha, o senhor deputado Eduardo Bolsonaro pode ser responsável por uma vamos dizer assim, uma degradação histórica, né? Eles não usaram esse termo, mas degradação, mas usaram algo que significaria uma degradação histórica das relações sino-brasileiras, né? As relações entre China e Brasil. Então imagina,
Porque o camarada estava entediado, não sabia o que fazer, faz um tweet lá e estraga uma relação diplomática com o nosso maior parceiro comercial. O maior parceiro de negócios do mundo que a gente tem é a China, o maior importador, né? Enfim, e aí perder, enfim, colocar em risco esse relacionamento de tantos anos, tão produtivo, né? E tão positivo para a nossa economia, por conta de picuinhas, enfim, ou por conta de teorias da conspiração, sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de evidência, né? Então, assim, muito triste tudo isso, né? Muito complicado. Deu para ver que o Congresso vai reagir, se mobilizou para isso. Alguns deputados já estão pedindo a retirada desse deputado da presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, enfim, vamos torcer para que o bom senso mínimo, né, volte a imperar, porque a gente precisa disso. Nossa economia está abalada, né? Então, assim, não dá para ficar fazendo firulas. Inclusive, falando em economia, saiu um dado recente muito preocupante, muito triste, uma tragédia. Nós batemos recorde de desemprego no Brasil. Passou de 14,5, 14,6, se não me engano, né? Então, assim, é a maior da série histórica. Nunca tanta gente esteve sem emprego no Brasil. Hoje a massa de pessoas trabalhando, né, que tem algum tipo de emprego, são 85 milhões. É um dos números mais baixos que a gente tem desde o início da série histórica, né, de medição disso. Então, assim, é uma tragédia. A gente precisa muito de todo o incentivo econômico que a gente puder. Então, brigar com parceiros econômicos estratégicos, nossa, não ajuda em nada o nosso povo que precisa de emprego, precisa de renda, precisa pôr comida na mesa, né? Então, vamos torcer que os nossos governantes consigam manter os bons interesses econômicos à frente de ideologias políticas, porque é disso que o nosso povo precisa de emprego, trabalho e renda, certo? Bom, vamos conversar aqui agora sobre Show Me The Money. Chama o Léo DiCaprio aí. Show me the money! Hoje nós vamos falar de Dividend Yield, né? É um termo em inglês que, se a gente fosse traduzir, a melhor tradução que eu consigo, né, buscar é taxa interna de retorno. Na prática é quanto que você vai ganhar de rendimento do seu investimento. E olha, vamos separar. Rentabilidade é a valorização ou não do ativo. Rendimento é quanto esse ativo coloca de dinheiro no seu bolso, independente da valorização das ações, né, dos papéis. Então, você compra o imóvel, certo? O seu imóvel, ele te gera uma renda. Essa renda seria o aluguel. O aluguel seria o equivalente a esse dividend yield, ou a taxa de retorno do seu investimento. E aí a rentabilidade do seu investimento é considerar o quanto oscilou o valor do seu imóvel e o quanto, além disso, né, somado quanto ele rendeu em termos de rendimentos. Então, se você soma os rendimentos e mais o que valorizou, você tem a rentabilidade total. Agora, quando eu falo de rendimento, eu estou falando de dividend yield, eu estou falando de taxa interna de retorno ou retorno de dividendos, e isso é o que importa, né, para o investidor quando você está pensando em longo prazo, em ter uma empresa que te pague rendimentos, né? Então, isso é o que você está focado. Então, hoje em dia, a gente tem uma média aí das boas empresas entre 5, 6, 7 até 8% de rentabilidade só do que ela vai pôr no seu bolso de dividendos, né, que ela vai gerar a partir dos lucros que ela tem. Então, isso é muito superior à nossa renda fixa, pessoal. A Selic está 2%. A gente tem empresas que só de rendimento vão colocar no bolso aí 6, 7, 8%. Então, se você pensar que nesse sentido, né, se você tiver empresas que você tem convicção, que você tem confiança, que você acredita e que tem uma perspectiva de rendimentos bom, muito mais interessante do que a Selic, né, de uma renda fixa. Mas claro, tem risco, né? A empresa pode quebrar, enfim, a empresa pode vir uma nova crise. Então, a renda fixa tem esse apelo ainda, porque mesmo com taxas baixas, ela é considerada sem risco, né? Ela tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, ou se for direto um título público brasileiro, ele é garantido pelo Tesouro. Então, assim, a questão do dividend yield é chave para a gente escolher
aonde a gente quer investir. A gente falou sobre o PL, que seria o quão caro ou quão barato está uma ação, né? A gente pega o preço da ação pelo lucro por ação projetado. E agora a gente está falando de rendimento, é quanto que o ativo vai pôr de dinheiro no seu bolso todos os anos, né, a partir da rentabilidade que eles têm nos lucros. Claro que isso são sempre estimativas olhando no retrovisor, né? Por quê? Porque como é que a empresa vai saber quanto que ela vai ter de lucro lá na frente? Ela não pode te dar certeza. Mas para isso que existe um documento, né, dentro dos documentos que as empresas divulgam, chamado guidance, né, ou guia, onde nesse guia ele te fala, a empresa fala quanto que ela espera lucrar. Ela fala, olha, eu imagino que eu vou ter de lucro X milhões, ou um percentual X, eu imagino que eu vou crescer os ativos tanto, enfim. Ela faz previsões para ela mesma e esses documentos são periodicamente atualizados. Então, podem haver revisões para baixo no guidance, como podem haver revisões para cima no guidance, né? Então, muito importante ficar de olho nesses guidances, né, nesses documentos que as empresas publicam com as suas expectativas para o próprio negócio e ver, né, as oportunidades. Tem muita empresa boa, principalmente, por exemplo, setor elétrico, os próprios bancos estão muito baratos, né, olhando o PL, e estão com a taxa de retorno muito boa, né, taxa de rendimento esperada muito alta, bem acima da Selic. E fora isso, ainda tem essa expectativa de como eles estão baratos, você pode pegar uma ação de um banco bom, valorizar a ação e ainda ganhar uma rentabilidade boa, né, que vai ser maior ainda se você considerar que você está pegando num preço barato. Essa rentabilidade que vai entrar no seu bolso vai ser maior ainda comparado ao que você desembolsou para investir. Lembrando sempre que a gente está falando aqui em termos hipotéticos, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento de nenhum setor. Sempre que você for investir, tome cuidado, pesquise bem, estude e fique atento aos fatores de risco. Mas, pessoal, tem muita oportunidade, tá? A gente, em dólar, a nossa bolsa está muito barata, porque o dólar está muito alto, né? Esse ano, o dólar saiu de 4 e pouco, 4,20, 4,30 para 5,30, 5,50, né? Está oscilando nessa faixa agora, entre 5,30 e 5,50. Então, em dólar, a nossa bolsa está muito atrativa, né? E nesse mês de novembro, não à toa, foi um dos melhores meses da série histórica de entrada de dólares estrangeiros para investir na nossa bolsa. Muito fluxo de estrangeiro para esse mês. Então, não é à toa que isso está acontecendo, né? A nossa bolsa está muito barata em dólar. E, de novo, com o que a gente falou no último programa, né, em relação ao dólar, com a expectativa global de que o dólar derreta, né, ou pelo menos caia, né, um tanto, porque eles fizeram uma emissão maciça de dólares, imprimiram quase 20% de todo o dólar que existe na face da Terra foi impresso esse ano. Vocês têm noção do que é isso? 20% de todo o dólar que circula no planeta foi impresso numa impressora esse ano. Então, o dólar está muito, muito, muito valorizado se você considerar essa maciça injeção de dólares. E por quê? Como a gente falou, na dúvida, o que você faz? Você vai para um país emergente ou você vai para os Estados Unidos? Você compra ouro ou você compra reais? Na dúvida, você vai para o ouro e para o dólar, né? Agora, essas dúvidas, né, essa incerteza está diminuindo. Quando a incerteza ficar assim num nível em que a gente enxergue um pouco mais ali na frente, tem um nível de previsibilidade um pouco melhor, grande maioria dos economistas espera uma queda do dólar globalmente. Mas na nossa agenda doméstica aqui, se a gente não fizer o dever de casa na questão fiscal, não tem como imaginar que o dólar vai cair. Mas ao mesmo tempo, fazendo o mínimo, né, fazendo minimamente o dever de casa, tem muito espaço para o dólar cair. Mas assim, é um evento decisivo. Vamos ver o que vai acontecer no início do ano. Mas em dólares a nossa bolsa está muito atrativa e pode haver, se realmente se concretizar essa queda forte global do dólar, pode ser que a gente veja um movimento de alta na nossa bolsa, né? Porque o pessoal vai tentar aproveitar agora, né? Antes do dólar cair, vai tentar entrar com o dólar aqui, enquanto ele ainda está valorizado, para comprar mais ações brasileiras. E isso, no caso do Brasil, o gringo quando vem aqui, ele gosta de commodities, né? O Brasil é um grande player da área de commodities, então empresas da área de mineração, empresas da área de alimentos, empresas da área de petróleo, empresas de segmentos cíclicos como bancos, energia elétrica, são muito fortes candidatos a pegar boa parte desse recurso externo que está entrando para a gente. Então, empresas que apresentam muito potencial, temos que ficar de olho e vamos ver como é que vai ser essa virada de ano, né?
como falei, a gente tem um grande muro no primeiro trimestre. Não tá fácil enxergar através desse muro, né? Acima desse muro. A partir de romper esse muro, se tudo der certo, e com certeza, né, deve dar, a gente vai rolar essa dívida e o Brasil vai sair dessa. Se der errado, eu estava vendo um economista da Adam Capital, né? Ele comentou, olha, se der errado, não é R$6 que vai o dólar, não. É 10, assim. E não vai ser assim, em 5 meses, vai ser assim, em dias, semanas, né? Então imagina, o dólar que está 5 a gente está achando alto, imagina se ele vai para 10, né? Então, assim, é um evento decisivo, né? Realmente é a espada na cabeça do brasileiro, né? Na cabeça da nossa economia aí, e a gente precisa ver em que isso vai dar, né? Como é que vai terminar. Eu sou otimista, creio que vai dar tudo certo. Vi uma live ontem do Stuberger lá com o pessoal do Stock Pickers, lá, né, o parceirão lá, Thiago Salomão, pô, muito legal, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo no Stock Pickers, super recomendo, pessoal, quem não conhece o podcast dele, vou até colocar aqui o linkzinho, enfim, fazer uma propagandinha para eles, que eles são muito feras, tá muito legal. E aí ontem o Stuberger falando que ele está preocupado, mas não está catastrofista ainda, né? Em relação a essa rolagem de dívidas, em relação à questão fiscal, que está todo mundo muito preocupado, mas ainda não está no nível catastrofista. E eu achei muito curioso, porque ele estava junto com o xará dele, né, o Luiz, que é gestor dos fundos de previdência da Verde, que é a gestora do Stuberger, e eles dois têm uma divergência, né, em relação a câmbio. O Stuberger não tem coragem, ele falou, né, que não consegue enxergar, né, não tem nenhum tipo de convicção hoje para o dólar, se ele vai subir, se ele vai cair, enfim, então ele fica fora. Já o xará dele, Luiz, também, que gere os fundos de previdência, falou que não, que ele está comprado em dólar nos fundos dele, já tem uma posição que ele está carregando há 2 anos, né, e continua comprado em dólar. Então, ou seja, ele está mais cauteloso nesse sentido, talvez, né, e, pô, surfou bem uma boa alta do dólar esse ano. Então, os profissionais que são profissionais, mesmo dentro da própria empresa, tem divergência nesse ponto, né? Então, para vocês verem como é complexa a análise de tudo isso, né? Como são muitas peças, né, num movimento muito dinâmico, tentando se encaixar ali para a gente enxergar para onde a gente está indo. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Nosso programa, então, fica sempre disponível para dicas, sugestões. Entra lá no Instagram, grmelo007, manda sua dica, sua sugestão, enfim, seu comentário, seu feedback, sempre é muito positivo, beleza? Então, agradeço muito, vou ficando por aqui. Qualquer coisa a gente está lá disponível no Instagram. Um abraço para vocês, tchau!